Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 18. Nós vamos começar no verso 22 e vamos ler Gênesis 19 também. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei, por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei, por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogai-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais do que dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade.
Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa palavra, pequenos, porque somos pecadores, porque somos, ó Pai, acusados de tantas coisas que a Tua palavra condena e que o Senhor odeia. Mas é nos méritos de Cristo, Pai, lavados com o sangue dele, remidos pelo seu sacrifício na cruz e recebendo o perdão de Ti, que nós nos apresentamos com os corações desejosos de ouvir a Tua voz mais uma vez. Conscientes, Pai, de que sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer. A nossa mente é pequena, o nosso entendimento é distorcido, mas, ó Pai, totalmente dependentes do Teu Santo Espírito, aquele que ilumina a nossa mente para que entendamos a Tua palavra, e aquele que aplica a Tua palavra ao nosso coração. É que nós Te pedimos, Pai, fala ao nosso coração nesta noite. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada um que entrou nestas portas, e sabemos o Senhor tem a falar a cada um de nós, em cada dificuldade, em cada pecado, em cada orientação que nós devamos receber nesta noite. Supera, portanto, Pai, a limitação daquele que fala, supera a limitação daqueles que ouvem. Abençoa-nos, Pai, soberanamente e sobrenaturalmente, com Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, atingindo exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, corrigindo os nossos atos, as nossas falhas, para que, corrigidos por Ti, nós tenhamos uma vida que Te agrade, Pai. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Me diga, por favor, de que lugar eu estou falando? Neste lugar, a maioria das pessoas não teme a Deus. Gênesis 13:13.
Neste lugar as pessoas não têm vergonha dos seus pecados e não fazem esforços para encobrir os seus pecados. Isaías 3:9. Neste lugar o adultério é cometido em grande escala. Jeremias 23:14. Neste lugar as pessoas andam e vivem em total falsidade. Jeremias 23:14. Neste lugar os criminosos e os malfeitores têm grande poder, conforme Jeremias 23:14. Neste lugar a elite dominante é altamente soberba e orgulhosa. Ezequiel 16:49. Neste lugar, para alguns, há fartura de pão, há prosperidade, há tranquilidade, mas para a maioria das pessoas, a pobreza e a necessidade. Ezequiel 16:49. Neste lugar, a prostituição ou o sexo fora do casamento é incentivado e grande parte do povo pratica a prostituição. Judas 1:7. Neste lugar, há uma quantidade muito grande de práticas homossexuais. Gênesis 19:5. De que lugar eu estou falando? Os irmãos perceberam o quanto o nosso país se parece com Sodoma? Todas as referências que eu dei as referências bíblicas do Antigo Testamento, estão falando de Sodoma e Gomorra. Mas quando nós pegamos os pecados praticados em Sodoma e Gomorra, que não eram apenas homossexualismo, esse era o pecado mais grave, mas havia ali corrupção, havia ali adultério, havia ali opressão, havia ali desigualdade social. Todos esses pecados apontam para a nossa sociedade também. De modo, meus irmãos, que a mensagem que nós temos hoje diante de nós, a destruição de Sodoma e Gomorra, é muito atual. Porque a sociedade pecaminosa daquela época reflete em larga escala a sociedade pecaminosa que hoje a nossa geração testemunha aqui na nossa nação, no nosso país. Um exemplo apenas. No texto em que nós lemos, é dito que os anjos, que não estavam com asas, eles estavam com aparência de homem. Tanto é que Ló, no primeiro momento, não os identificou como anjos. Correu, ofereceu hospedagem, fez comida, pediu para a esposa fazer comida para eles. Estes homens entraram na casa de Ló e diz o texto que já era noite e aos poucos homens da cidade, dos mais novos aos mais velhos, cercaram a casa de Ló e pediram que Ló entregasse aqueles homens para que abusassem deles. O homossexualismo gigantesco em Sodoma. Por quê? Porque era carne nova. Eram pessoas, e eles dizem no texto, traze-os para fora para que os conheçamos. Meus irmãos, a nossa sociedade faz a mesma coisa. Quando aparece uma atriz, uma modelo diferente na mídia, a sociedade pede que nós a conheçamos através de revistas que praticam esse tipo de exposição, esse tipo de pecado. A nossa sociedade é muito parecida com Sodoma, meus irmãos. E o juízo de Deus um dia virá, assim como veio para Sodoma, virá para esta sociedade. Meus irmãos, nós vemos que os olhos de cobiça, então, daquela população de Sodoma, são os olhos de cobiça da população do nosso país. Isso não precisa de muita argumentação. Vocês vivem numa sociedade e percebem o quanto maliciosa é esta sociedade, o quanto erotizada é esta sociedade, o quanto essa sociedade está deixando valores espirituais e passa a buscar apenas valores carnais. Alguém já disse que quando uma sociedade se afasta dos valores e dos prazeres espirituais, o que resta é a carne, é a carnalidade. E nós vemos isso nos nossos dias. Nós temos aqui no nosso texto, meus irmãos, nós temos um homem que é da linhagem salva, que é Ló, sobrinho de Abraão, e nós temos uma cidade inteira que representa a linhagem da serpente. Ló era sobrinho de Abraão, que era descendente de Sem, por onde passava a linhagem messiânica. Esta cidade era uma cidade de cananeus, descendentes de Canaã, que era filho de Cã,
que recebeu uma maldição por ter desrespeitado e desmoralizado o seu pai. E o interessante no registro de Gênesis é que primeiro nós vemos Noé sendo salvo de um mundo corrompido por meio da arca. Depois nós vemos Abraão sendo salvo por Deus e tirado de um mundo de idolatria. E agora nós vemos Deus livrando a Ló de um mundo de imoralidade. É sempre Deus alcançando os seus servos com a sua graça e tirando-os da corrupção e salvando-os da perdição. No capítulo 18 que nós lemos, nós vemos Abraão intercedendo para que Deus poupe os justos de Sodoma. E Abraão começa dizendo: Senhor, o Senhor que é o juiz de toda a terra, o Senhor vai matar pessoas inocentes. Se tiverem 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir a cidade inteira, tendo ali 50 justos. E a resposta de Deus, que fala por meio de um anjo, uma teofania, é um anjo que é o próprio Deus, é a seguinte: se tiver 50 justos nesta cidade, por amor dos 50 eu poupo a cidade. E eles estão caminhando, eles estão numa caminhada até a cidade. E Abraão se atreve a perguntar: mas e se tiver 45? E Deus responde: eu poupo. E se tiver 40? Eu poupo. E se tiver 30? Por amor dos 30 eu não destruo a cidade. E se tiver 20? Eu não destruo. E se tiver 10? E a última resposta de Deus: se tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir a cidade. Meus irmãos, não havia nem 10 justos naquela cidade. E aí nós temos um paralelo justamente com a época de Noé, de que no mundo inteiro só houve uma família que se salvou. Eis que aqui numa cidade inteira só havia 4 pessoas que podiam se salvar, não havia 10. Agora, essas 4 pessoas, meus irmãos, que são tidas aqui como justas porque se salvam, elas têm graves problemas. Que tipo de justos eram estes 4 que foram salvos ali da cidade de Sodoma? Nós vamos analisar exatamente isso. Que tipo de justos nós tínhamos ali? Primeiro, nós tínhamos ali um justo que não se corrompeu, chamado Ló. Em Sodoma estava então o sobrinho de Abraão, de nome Ló. E ele é exemplo de um justo que, vivendo numa sociedade perversa como era aquela, ele não se corrompeu, ele manteve-se firme. Nós vemos algumas qualidades importantes em Ló. Veja o texto da sua Bíblia, em Gênesis 19, versículo 1. Nós encontramos em Ló hospitalidade, que era uma virtude muito forte naquela época. O texto diz que ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. A hospitalidade era uma virtude. O mesmo comportamento que Ló teve com estes anjos, Abraão, no começo do capítulo 18, teve com os anjos que chegaram. Ele correu ao encontro dos anjos, os saudou, se prostrou em terra e ofereceu hospitalidade. Então Ló segue os passos do seu tio Abraão. O texto nos mostra que Ló estava assentado na frente da cidade. Naquela época, na frente das cidades, havia uns banquinhos de pedra em que os anciãos, aqueles que eram líderes da cidade, se assentavam. Os anciãos eram os presbíteros. A palavra presbítero é ancião em grego. E ali se sentavam aqueles que governavam a cidade, na frente, na porta da cidade. O que mostra que Ló, embora tivesse chegado como um estrangeiro, porque ele não era sodomita, ele não era de Sodoma, aos poucos ele foi ganhando posição, até tornar-se um dos líderes da cidade. Se você se lembrar, a primeira residência que Ló teve foi em tendas fora da cidade. Quando Ló e Abraão se separaram, e Abraão disse: Ló, escolhe para onde você quer ir, e Ló disse: eu quero para aquela direção, ele foi construindo tendas fora da cidade. Mas o tempo se passou e aqui nós temos Ló já dentro da cidade, morando ali com a sua família. Quando Ló se separou de Abraão, ele era solteiro.
E agora nós o encontramos casado com 2 filhas. É a ideia de que ele entrou na cidade, arrumou o casamento com uma mulher que havia nascido em Sodoma e teve 2 filhas nesta cidade. Mas note a hospitalidade de Ló. A hospitalidade aqui, meus irmãos, é uma virtude contemplada na Bíblia. O escritor aos Hebreus disse que alguns, sem saber, hospedaram anjos por conta de sua hospitalidade. Esses alguns são exatamente Ló e Abraão, que num primeiro momento não sabiam que eram anjos e acabaram os hospedando. Ló tinha esta característica. No versículo 3, nós vemos o cuidado de Ló para com o próximo. Os anjos disseram, não, nós vamos ficar na praça. E Ló sabia o perigo que era aquela cidade, para alguém ficar à noite na praça. Verso 3, instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Ló foi tão insistente quanto aos perigos de ficar naquela praça, e na sequência nós vemos quais eram os perigos, que os anjos aceitaram e foram para a casa de Ló. E na casa ele lhe deu comida, ele fez toda a hospitalidade. Ló era alguém que cuidava do próximo. Nós vemos também, meus irmãos, uma integridade e uma justiça em Ló, quando aqueles anjos são ameaçados e ele sai para fora e oferece as filhas. Eu sei que é meio estranho este ponto. Como assim? Ló ofereceu as próprias filhas? Mas, meus irmãos, as leis de hospitalidade naquela época eram muito duras. Alguém que tinha um visitante na sua casa era responsável por sua vida. Se algo acontecesse com estes homens, toda a família de Ló seria penalizada e seria morta. As leis eram muito duras. Ló tentou o mal menor. Qual é o mal menor? Eu ofereço as minhas filhas. Ló não imaginou que eles pudessem matá-las, e assim eu preservo a minha esposa, e preservo a minha casa, e preservo todos que estão aqui. Ló, ele então age dessa forma. Não foi uma forma boa, meus irmãos. Se Ló confiasse um pouco mais na providência de Deus, ele teria encontrado outra solução. Mas nós não estamos tratando aqui de um homem santo, é de um homem pecador. Estamos considerando algumas virtudes, mas Ló era pecador, não há dúvida disso. Ló é mencionado na Bíblia também como alguém que era justo. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, nós temos um importante relato de Pedro quanto a Ló. Lá é dito assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo comportamento, pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É um importante registro. Esse texto nos mostra que Ló de fato era justo. E mais, diz que Ló, enquanto morava em Sodoma, ele sofria. O texto de Pedro, 2 Pedro 2, 7 e 8, diz que Ló era afligido pelo comportamento libertino dos de Sodoma. Ele sofria morando naquela sociedade. Mas diz que a sua alma era atormentada, porque era uma alma justa. Por quê? Pelo que ele via e o que ele ouvia enquanto morava em Sodoma. Meus irmãos, nós temos aqui a primeira espécie, o primeiro tipo do nosso texto, que é um justo que não se corrompe. É um justo que mora numa cidade ímpia, mas está sofrendo com aquela pecaminosidade. Sofre pelo que vê e sofre pelo que ouve. Na Bíblia nós temos outros exemplos. Nós temos Noé, que vivia num mundo caído, ímpio e sofria. Nós temos Abraão, nós temos José do Egito, que sofreu por ser um jovem, um adolescente piedoso. Nós temos Daniel e os seus amigos, que levados para a Babilônia e não se curvando aos deuses da Babilônia, sofreram até ameaça de morte, foram colocados na fornalha ardente. Daniel, por exemplo, lá em Daniel capítulo 6, nós vemos que Daniel, quando ele já havia progredido na Babilônia, e ele era um dos líderes daquela nação, diz lá o texto que os líderes da Babilônia, os presidentes e os sátrapas, procuravam uma falha no trabalho de Daniel e reviraram o trabalho de Daniel tentando encontrar uma falha, mas não conseguiram. E aí fizeram aquela armadilha para que o rei assinasse um decreto
de que durante 30 dias ninguém poderia fazer oração senão em nome do rei. E aí fizeram a armadilha e Daniel foi para a cova dos leões e nós conhecemos bem a história, Deus o salvou ali. Mas o fato é que a história da Bíblia, meus irmãos, a Bíblia nos mostra alguns homens e mulheres que não se corromperam, vivendo numa sociedade iníqua, numa sociedade pecaminosa, eles foram guardados por Deus. Este é o primeiro tipo de justo que nós temos no texto. O segundo tipo desses 4 que saíram são justos que gostam da corrupção. Adivinhe quem? A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela é descrita no versículo 26, diz o texto: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló havia nascido naquela cidade, ela era de Sodoma. Ela olhou para trás porque o seu coração havia ficado na cidade. Meus irmãos, nós não temos muitos detalhes, mas tudo indica, pelo que nós vamos ler daqui a pouco, que a mulher de Ló, ela gostava do que acontecia na cidade. O seu coração estava lá. Os seus gostos estavam lá. Ao contrário do seu marido, que não gostava de viver ali porque a sua alma era afligida pela corrupção, a mulher de Ló estava em casa, com aquela pecaminosidade, com aquelas palavras torpes, com aquela violência, com aquela imoralidade, com adultérios, com homossexualismo. Ela estava em casa. Tanto é que mesmo com a ordem dos anjos, para eles não olharem para trás, no meio do caminho, a mulher de Ló olha e se transforma numa estátua de sal. É bem conhecida a informação turística de que quando você vai para Israel e você vai visitar lá o Mar Morto, e você tem ali uma salinidade gigantesca, ao ponto das pessoas deitarem na água e não afundarem de tanto sal que existe na água, muitos estudiosos creem que aquela região foi justamente a região de Sodoma e Gomorra, por conta do enxofre que é encontrado ali. Foi uma região que Deus mandou descer fogo do céu e acabou. E por isso ficou uma região com tanto sal, tão imprópria para as plantações. E o texto nos mostra então que Deus puniu imediatamente a esposa de Ló, quando ela olhou para trás, mostrando que já estava com saudades dos hábitos daquela cidade. Nosso Senhor Jesus Cristo usa a mulher de Ló como exemplo. Em Lucas 17, 32 e 33, lá ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. A mulher de Ló é usada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para mostrar que há coisas neste mundo que não valem a pena. Se nós quisermos salvar a nossa vida, nós temos que nos desligar das coisas que não conduzem a Deus. Se nós queremos achar vida eterna, nós devemos, de fato, nos desligar das coisas deste mundo. Mas se pelo contrário, o nosso coração abraçar essa Sodoma, essa Babilônia, essa terra com suas carnalidades e seus pecados, aí nós perderemos a nossa alma. É o ensino do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus também disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhar para trás não é para cristão. Olhar para a sua vida de pecados, para as imoralidades, isso não é para ser feito. Nós temos que ter o comportamento de Ló, que estava no mundo sofrendo por conta da sua pecaminosidade. Meus irmãos, outros personagens bíblicos demonstraram esse coração inclinado ao pecado. Davi, por exemplo, no episódio de Batseba. Salomão, por conta das suas muitas esposas, diz o texto, que o seu coração se desviou para a idolatria. Salomão acabou deixando o Deus verdadeiro de lado e buscando outros deuses. Nós cremos que no final da vida Salomão voltou, mas houve um bom período em que o seu coração buscou coisas que não eram de Deus. Ananias e Safira, pelo amor ao dinheiro, eles se corromperam. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que há o perigo de justos, por amor a coisas que não são de Deus, se corromperem. Eis que nós temos o exemplo aqui. Não podemos servir a dois senhores. Justos que estão dispostos a sair de Sodoma, mas que têm o coração preso em Sodoma.
que olham para trás. Não é isso que Deus quer de nós. Meus irmãos, muitos evangélicos nos nossos dias, muitos crentes estão agindo assim. Estão com o corpo na igreja, mas com o coração no mundo. Estão presentes na igreja, mas buscando as corrupções do mundo. Justos que gostam de corrupção. Moody, um evangelista do passado, ele disse que o lugar do navio é no mar, mas Deus ajude o navio se o mar entrar dentro dele. Moody está querendo falar de mundanismo. O lugar do crente é no mundo. Nosso Senhor Jesus disse que Ele orava para que no mundo nós tivéssemos as bênçãos de Deus. Cristo nunca orou para que nós saíssemos do mundo. Então o nosso lugar é na sociedade, é como sal e como luz. Mas o perigo é quando o mundo entra na igreja, com as suas práticas, com seus pecados, com o seu entretenimento. É nesse sentido que Moody estava falando. O mundanismo, meus irmãos, é uma ameaça real. Hoje você tem muitos crentes que não vivem como crentes, não se vestem mais como crentes. Pastor, tem roupa de crente? Tem sim. Roupa que não conduz à sensualidade. Tem muito crente que não se veste mais decentemente. Tem muito crente frequentando lugares que não deveria frequentar. Tem muitos crentes agindo como agem aqueles que não têm nenhum compromisso e nenhum anseio por Deus. É o mundanismo. Sabe qual é o melhor? Qual é o contrário disso e é o esperado? É que você tenha uma apresentação na sociedade, um vocabulário, um comportamento que as pessoas olhem para você e falem: olha, aquela menina ali é crente, olha como ela fala, olha o seu comportamento, olha, aquele rapaz lá do setor tal é crente, ele é diferente. Nós somos chamados, meus irmãos, não é para ser iguais ao mundo, pelo contrário, nós somos chamados para sermos diferentes. E nós temos Deus agindo na nossa vida para que nós sejamos de fato diferentes. O texto mostra a mulher de Ló. Ela foi classificada como justa, mas era uma justa que estava com o coração lá no pecado. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não podemos querer ser amigos do mundo, das práticas mundanas, da forma como todo mundo vive, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós temos que buscar ser amigos de Deus, servos de Deus, e deixando cada vez mais as práticas pecaminosas deste mundo. Terceiro lugar, terceiro e último, nós vimos que ali há Ló, que é um justo que não se corrompe. Nós vimos que a esposa de Ló, que é uma justa na sua posição, mas que gosta de corrupção. E por fim, justo só na aparência, as filhas de Ló, as filhas de Ló. Nós temos, meus irmãos, as filhas de Ló aparecendo aqui no relato, e vocês viram o final da leitura, o absurdo que elas cometeram. Ló e sua família são poupados da destruição. A esposa de Ló fica para trás, transforma-se numa estátua de sal, e as filhas de Ló vão até primeiro a cidade de Zoar com Ló, mas ele não fica ali e ele sobe para as montanhas. E as filhas dizem: nós não temos descendência. Os maridos destas jovens, na verdade não eram maridos ainda, diz lá o texto que elas eram virgens e estavam para se casar. Por que o texto os chama de genros? Porque era o instituto do desposamento, né? Naquela época, você tinha uma pessoa que estava desposada. Isso significava o quê? Ela já tinha um contrato de casamento, mas eles ainda não haviam concretizado o ato nupcial. É a situação em que José e Maria estão ali no começo do Evangelho. Eles estão desposados, era um contrato firmado já de casamento, mas não havia se consumado o casamento. Aqui é a mesma coisa. Essas duas jovens, elas estão contratadas, elas já estão desposadas para se casar, mas quando Ló vai avisar os futuros genros de que a cidade vai ser destruída, eles acham que Ló está brincando, que está fazendo gracinha. Eles ficam e são destruídos. O fato é que agora
Estas duas filhas estão com o seu pai e uma diz para a outra: nós não temos descendência, o que será da descendência do nosso pai? E aí tem a péssima ideia de embebedar o pai e dormir com o pai, para que desta relação venha filhos, e vem de fato. E você vai ter os amonitas nascendo aqui e os moabitas. Duas nações nascem dessa relação incestuosa. Meus irmãos, que ideia essas moças tiveram, que ideia estapafúrdia, que ideia terrível, pecaminosa, que nos escandaliza hoje, quando nós lemos esse texto. Que tipo de ideia foi essa, meus irmãos? A intenção era boa, a intenção era digna, a intenção era nobre. Coitado da nossa família, do nosso pai, não terá descendentes, mas a ideia foi péssima. Isso mostra que o coração daquelas moças havia sido afetado pela imoralidade, pela malícia que elas encontraram e que elas viveram em Sodoma. A palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não sabemos que tipo de criação Ló deu para essas moças. Ló não é um exemplo tão grande de fidelidade, embora Pedro o chame de justo, e um homem que sofria por viver naquela situação. Mas o fato é que algo falhou na educação dessas moças, porque o coração dessas moças teve a pior ideia possível. A relação incestuosa era completamente condenada, meus irmãos, pela lei de Moisés, pela lei de Deus. Era uma preocupação justa, mas uma ideia péssima. Estas jovens representam muitos crentes dos nossos dias, que às vezes têm ideias boas, têm ideias justas, mas fazem o pior procedimento possível. Há crentes que querem pregar o Evangelho e aí fazem uma rádio pirata, uma rádio que infringe as leis do país. Há crentes que querem crescer no conhecimento e vão se apropriar de material pirata. Há crentes que querem pregar o Evangelho e pregam de uma forma totalmente inconveniente. Há crentes que querem manter a sua família, mas com trabalhos que Deus não aprova, com ilegalidades, com mentira, com tipo de procedimento que Deus não aprova. Há crentes que querem estabelecer uma família, mas não com as pessoas que Deus quer que a família seja estabelecida, mas com pessoas e com relacionamentos que Deus não aprova. Então, essas moças que nos escandalizam tanto no texto, na verdade, representam boa parte da população evangélica, que tem boas intenções e às vezes ideais nobres, mas faz de uma forma tão pecaminosa, quebrando as leis de Deus, passando por cima dos seus mandamentos. Crentes só na aparência, justos na posição, mas na prática agindo como todas as pessoas do mundo agem. Num dos sermões passados nós falamos aqui do tipo de crente que entra no serviço e parece que vira uma chavinha e deixa de ser crente. E faz as coisas erradas exatamente como os outros erram. E quando o chefe sai, faz corpo mole, operação tartaruga e essas coisas todas. E mentem, e faltam, e atrasam, e dão desculpas erradas. Crente tem que ser diferente. Crente é discípulo de Cristo. Se nós não revelarmos ao mundo o padrão do nosso Mestre, ninguém revelará. O mundo conhece Jesus Cristo olhando para quem? Para os cristãos. As pessoas do mundo não leem a Bíblia. As pessoas do mundo só conhecerão a Cristo se você viver como Cristo viveu. Você é o livro que as pessoas leem. Se você não viver diferente, nunca as pessoas vão conhecer a Cristo. E se você tiver uma vida de um ímpio e começar a pregar o Evangelho, as pessoas vão rir da sua cara e vão dizer, como os puritanos diziam, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Quantas vezes nós vemos isso? Crentes querendo pregar o Evangelho, mas não tem moral nenhuma. Certa vez eu trabalhei num lugar, num banco, isso faz muito tempo atrás, e havia ali uma jovem que ela chegava a ser inconveniente, de tanto que ela queria falar de Deus. O nosso horário de entrada no banco era às 9 da manhã, eis que essa jovem todos os dias chegava às 9h50.
todos os dias, 50 minutos atrasada, todos os dias, todos os dias. E quando ela chegava, eu via os não crentes, um olhando para o outro e dando uma risadinha, como que se dissessem, olha aí a crente, aquela que fala tanto de Deus, olha que horas que ela chega no trabalho. Meus irmãos, o comportamento de crentes deve fazer com que as pessoas se lembrem de Cristo, na nossa forma de agir, nos nossos compromissos, na nossa forma de trabalhar com excelência, servindo ao Mestre, nas coisas que nós falamos e nas coisas que nós não falamos. De vez em quando, alguns pastores evangélicos apontam na mídia como que se fossem os representantes dos evangélicos. O problema é que eles não se parecem com Cristo de jeito nenhum. Falam com dureza, com rispidez, não têm freios na língua, agem como que se fossem os donos da verdade, não têm gentileza, não têm mansidão. A palavra de Deus nos diz, se alguém se acha sábio, mostre em mansidão de sabedoria. E alguns, eu repito, alguns líderes que despontam na mídia, querendo ser os representantes dos evangélicos, não se parecem com Cristo de jeito nenhum. A mensagem parece cristã, mas o comportamento depõe toda a mensagem. Assim, meus irmãos, isso não pode acontecer conosco. Você tem que ser encontrado lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, como um discípulo de Cristo, como alguém que vive num mundo corrompido, mas continua seguindo as ordens do seu mestre, revelando ao mundo a imagem do seu mestre. Concluindo, meus irmãos, certa vez o evangelista Billy Graham disse num sermão o seguinte: se Deus não trouxer julgamento sobre os Estados Unidos da América, Ele terá de pedir desculpas a Sodoma e a Gomorra. Se Deus não trouxer julgamento sobre os Estados Unidos da América, Ele terá que pedir desculpas a Sodoma e a Gomorra. Por que Billy Graham fez essa análise? É óbvio, porque ele olhou para aquela grande nação e percebeu que ela não estava devendo mais nada para Sodoma e Gomorra. Será que podemos dizer o mesmo do Brasil? Podemos, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas falar em Brasil, meus irmãos, é muito grande. Vamos falar da nossa vida, vamos falar de nós. Nós vimos aqui nesta noite, rapidamente, 3 tipos de justo. O justo que não se corrompe, o justo que está com o coração lá no pecado e justo apenas na aparência. Com qual deles você acha, fazendo uma análise da sua vida, você mais está parecendo? Você está parecendo com Ló, que no seu dia a dia andava com Deus e sofria vivendo num mundo pecaminoso? Em termos práticos, você sofre alguma vez na semana por conta dos seus pecados? Ou por conta dos pecados que te rodeiam? Quando os seus colegas na escola, no trabalho, começam a falar muito palavrão, para você é tranquilo? Quando eles começam a falar das questões carnais, das pessoas com quem eles saíram ou não saíram, você sofre com esse tipo de relato pecaminoso? Ou você está em casa nesse ambiente? Será que você se enquadra no perfil daquele homem e daquela mulher que, chamados por Deus, mas vivendo num mundo corrompido, estão sofrendo enquanto vivem neste mundo, justos que não se corrompem? Você sente que este lugar não é para você, que você está aqui apenas de passagem, que o lugar que você almeja é a Jerusalém celestial? Você sente que você é um forasteiro? Ou você acha que você está em casa? Pode armar a rede, pode armar um local para você ficar, que você está totalmente em casa neste mundo pecaminoso? Ou você é como a mulher de Ló, você está na igreja, mas o seu coração está no mundo, seu coração está nas festas, nos bailes, nos vícios, na carnalidade. O seu coração está junto com aquelas pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus e você está totalmente à vontade nesse meio. Mulher de Ló, mulher de Ló. Ou você é como as filhas de Ló, estavam no povo de Deus, mas até com algumas intenções nobres, mas fazendo exatamente o que os ímpios faziam.
Você tem até ideias e anseios de igreja, mas na prática, na execução, você vai lá e faz errado. E quebra os mandamentos de Deus, e quebra a palavra de Deus. Você se identifica com qual grupo? Com quem você se identifica nesta noite? Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que tem o caminho para a salvação, para a vida eterna. E a vontade do nosso Senhor Jesus é que nós vivamos em santidade. A vontade do nosso Senhor Jesus é que nós sejamos como Ló. Ele não era santo, mas ele é descrito na Bíblia como um justo. A vontade de Deus é que nós vivamos neste mundo, mas sem nos conformarmos com este mundo. Que nós vivamos neste mundo, mas buscando forças em Deus e não nas coisas deste mundo. Que nós vivamos neste mundo, mas não com amizade com o mundo, mas com amizade com Deus. Que nós vivamos neste mundo não nos conformando, não tomando a forma do mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, com o Espírito Santo agindo em nós. Não se conforme em ser como a mulher de Ló e nem com as suas filhas. Busque o padrão de ter um relacionamento com Deus, de tanta santidade, que as coisas mundanas comecem a te incomodar. É isso que nós devemos buscar como filhos de Deus, como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. O desfecho da história é muito trágico. Aquelas cidades são dizimadas. Tirando os 4 que saíram, todos morreram naquela cidade. Esse evento aponta para o futuro. Haverá um dia em que Deus julgará todas as pessoas, julgará os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. E a pena, a punição para aqueles que não estiverem em Cristo será pior do que foi para Sodoma e Gomorra, muito pior. O fogo de Sodoma e Gomorra deve ter durado algumas horas. O fogo que a Bíblia aponta é um fogo que não se extingue nunca, que é a punição eterna. Se você está aqui nesta noite e se identificou com os moradores de Sodoma, com a sua carnalidade, ou se identificou com a mulher de Ló, com o coração lá nas trevas, ou se identificou com as filhas de Ló, saiba que Cristo tem restauração para a sua vida. A palavra de Deus diz que Cristo faz novas todas as coisas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Há muitos anos atrás eu vi uma reportagem, na maior rede de televisão que nós temos, um repórter foi no Nordeste entrevistar prostitutas, menores de idade. E eu me lembro que ele entrevistou uma prostituta menor de idade, muito novinha, desgraçada pela vida. E ele perguntou, o que você gostaria, se você pudesse mudar algo na sua vida? E ela disse, eu gostaria de nascer de novo. E eu pensei, é possível. Puxa, se um crente alcançar essa menina, como é possível nascer de novo? Deus nos apresenta a possibilidade de nós apagarmos o passado, de nós nascermos de novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Se você tem uma vida de coisas erradas, de coisas que Deus odeia, de pecaminosidade, tais quais as que nós citamos aqui no texto, saiba que Cristo faz novas todas as coisas. Cristo apaga os seus pecados e te dá uma nova vida, e te dá salvação, reconstrói a tua história, para que você tenha uma vida agora andando nos seus caminhos, uma vida de luz, uma vida manifestando as obras de Deus, a fim de que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. Cristo nos dá este novo começo. Este novo começo se chama conversão. Que Deus então assim nos abençoe. Amém.